Já estamos ao vivo pelo YouTube. Vamos agora entrar pelo Instagram também. A live de hoje é sobre o perdão. Perdão liberta. Vamos começar a entrar aqui no Instagram. Entramos. Fala, galera. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa live. Espera aí, probleminhas técnicos. Eu estou iniciando nisso, estou aprendendo a mexer ainda, mas vamos lá. Vamos que o tema hoje promete. Vamos lá. Iniciando, vamos ver se vai entrar. Estamos ao vivo. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para uma live, a primeira de muitas, embora eu já fiz outras lives aqui, mas essa live faz parte daquele programa de ter lives todas as terças e sextas-feiras, às 19 horas. O tema hoje da live é o perdão. O perdão liberta. Por quê? Todos nós já precisamos ser perdoados ou perdoar alguém. Então, é um tema muito oportuno, que vai nos mostrar o que de fato significa perdoar. Muitas pessoas não conseguem perdoar porque não sabem o que é perdoar. E porque isso é importante para a nossa saúde. Bom, para iniciar, eu gostaria que vocês prestassem atenção à letra de uma música. Vou colocar ela aqui agora. Prestem atenção, galera. Você não consegue perdoar alguém porque ele não se arrependeu. Eu espero que você não se arrependa pelo tempo que perdeu. Porque se for parar para pensar, são coisas diferentes. A culpa pode estar no outro, Mas o mas perdão o perdão está sempre na gente. Peso de pluma de algodão, leve por não levar. Deixa o passado onde está, não leva mais pesar. Perdi o medo do perdão, sem culpa nem culpa. Fiz do agora meu lugar, minha oração. Eu não estou dizendo que é fácil. Às vezes é mais difícil perdoar do que pedir desculpa. Só que talvez seja esse o desafio. Resolver ou se curar do que te machuca. É quando você vai conviver com esse vazio que vem do espaço imenso, que a mágoa ocupa. E por mais que pareça papo de monge, tem pessoas que é melhor você se afastar do que mandar para longe. Porque a melhor resposta é a consciência tranquila. Então tira o peso das suas costas e quando partir, não leve o passado na mochila. Sinto me perdoar. Eu te amo, eu te agradeço. Me perdoar. Eu te amo, eu te agradeço. Por mais que pareça papo de monge, tem pessoas que é melhor você se afastar do que mandar para longe. Porque a melhor resposta é a consciência tranquila. Então tira o peso das suas costas e quando partir, não leve o passado na mochila. Me perdoa. Eu te amo. Eu te agradeço. Obrigado. Então, galera, iniciando a nossa live sobre o perdão, eu achei essa música muito apropriada.
Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes para participar dessa live. Quanto aos comentários, talvez eu não consiga acompanhar, porque a letra é muito pequenininha, mas o tema abordado vai ser por que é importante perdoar e por que é libertador perdoar. Então, vamos ao tema agora, né? Essa música foi só para dar uma introdução e para a gente entrar no clima do que realmente significa perdoar. Então, você já se perguntou como o ato de perdoar alguém influencia na sua saúde? Saúde física, mental e emocional? O que de fato significa perdoar? E em que sentido? Respondidas no decorrer da live, tá bom? Bom, o fato é que todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós precisamos perdoar ou pedir perdão a alguém. E isso acontece por causa da nossa natureza humana imperfeita. Todos nós somos seres duais, somos luz e sombra. Nós acertamos, mas nós também erramos. Nós temos qualidades, mas também temos muitos defeitos. Antes de continuar, aperta esse aviãozinho aí embaixo, manda para alguém que você sabe que vai curtir a live, que precisa ouvir esse assunto, que precisa entender o que de fato é o perdão. Isso vai ajudar bastante a pessoa, vai ajudar o Instagram também a tornar o conteúdo disponível para mais pessoas, tá? Então, em vista da nossa dualidade como seres imperfeitos que nós somos luz e sombra, nós acertamos e erramos, nós temos qualidades e defeitos. É por isso que, muitas vezes, mesmo sem querer, a gente acaba magoando as pessoas a quem nós tanto amamos. E aí, fica aquele clima pesado, né? Então, diante disso, alguns talvez podem pensar assim, mas Denise, tem pessoas que parecem que nos magoam de propósito. Parece que elas gostam de ferir os outros. Parece que sentem um determinado prazer nisso. E esse tipo de pessoa, eu não consigo perdoar, porque elas não demonstram arrependimento. Ou então, você pode estar pensando assim, eu aprendi que perdoar é esquecer. Como eu não consigo esquecer, então eu não consigo perdoar. Ou talvez você também esteja pensando assim, o que eu fiz é tão grave que não tem perdão. Ah, se eu pudesse voltar atrás no tempo. Muitos de vocês passou isso pela cabeça de vocês, não foi? Pois é, bem, é importante nós entendermos que não somos os únicos. Então, se um desses 3 pensamentos, ou os 3, passou na sua mente, calma que você não é o único, você não é a única. Isso porque, como somos imperfeitos, existem alguns sentimentos que atrapalham o caminho para o perdão. Tornam o ato de perdoar difícil. E se nós não identificarmos essas emoções, esses sentimentos que dificultam o caminho para o perdão, por mais que a gente se esforce em perdoar, nós não vamos conseguir perdoar de fato, tá? Mas que sentimentos são esses, Denise, que estão no caminho e que atrapalham nós demonstrarmos o perdão, nós perdoarmos ou sermos perdoados? Quais são esses sentimentos? Nós vamos tratar alguns aqui. O primeiro deles é o orgulho. No sentido negativo, o orgulho denota arrogância e soberba. Faz a pessoa se considerar melhor do que todas as outras. E quando a pessoa ela se sente melhor do que as outras pessoas, elas não conseguem perdoar porque elas acreditam que perderão a sua dignidade caso perdoem. O orgulho faz a pessoa ter a necessidade de demonstrar força e outros tipos de resistência. Então, a pessoa que é orgulhosa, ela quer demonstrar resistência, ela quer ficar medindo forças. Então, a pessoa que se acha melhor que os outros, que se sente o bonzão, ela pode pensar assim, talvez até vocês já ouviram uma frase como essa: eu dou um boi para não entrar numa briga,
mas dou uma boiada inteira para não sair dela. Vocês já ouviram? Já ouviram pessoas dizerem isso? Dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada inteira para não sair dela. Olha só, isso denota o quê? Arrogância. A pessoa que é orgulhosa e arrogante, que a arrogância é uma segunda qualidade, é um dos braços do orgulho, vamos dizer assim, que diz, bate no peito, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Essa pessoa é muito orgulhosa, muito orgulhosa. E daí, ela fica pensando assim, quem puder mais, chora menos. Quantas vezes você ouviu essa frase na sua vida? Ou melhor, quantas vezes você disse essa frase ao entrar num desacordo, numa desarmonia com alguém? Poucas? Muitas? Nenhuma vez? Pensa aí. Essa live é para levar as pessoas a refletir. Refletir sobre os seus próprios sentimentos, tá bom? Então, quando a pessoa ela tem esse tipo de orgulho e fica resistindo, medindo força para não ceder, para não perdoar, mesmo que o outro às vezes pede desculpa, mas a pessoa que é orgulhosa ainda fica com a tromba, né? Fica de bico. Pois é. Quem faz isso mal sabe que esse tipo de atitude faz mal só para quem sente. Se você quiser ficar medindo forças com as outras pessoas para ver quem puder mais chora menos, às vezes a pessoa já está em paz, porque fez a parte dela, e você fica aí se remoendo, sofrendo. Faz mal para você, não é para outra pessoa. Desculpa, gente, o pigarro na garganta. Outras pessoas talvez esteja de boa, tranquilo, enquanto você fica aí remoendo todo acontecimento, toda a frase que foi dita, todos os gestos, tudo o reboliço que girou por causa de um pequeno desentendimento, faz uma tempestade no copo d'água. Então pensa, será que você já falou essa frase? Dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada inteira para não sair dela? Quem puder mais, chora menos? Já disse isso? Reflete aí. Uma outra face do orgulho é quando a pessoa ela acredita que, se ela ceder o perdão a alguém que lhe fez alguma injustiça, seria o mesmo que passar a mão na cabeça da pessoa, do ofensor. Seria o mesmo que concordar com a injustiça que a pessoa sofreu. Seria o mesmo que conceder uma redenção. Gente, nenhum de nós, ninguém na face dessa terra, tem o poder de dar a redenção a ninguém. Nós somos todos seres duais, imperfeitos e que também erram. Todos nós somos assim. O único que tem o direito e o poder para redimir, ou melhor, conceder a redenção àqueles que erraram, é o Criador e Dador da vida, Jeová, e seu Filho Jesus Cristo, que deu a vida dele para nos salvar dos nossos erros. Eles são os únicos que podem dar a redenção a alguém. Nós não. Então, para com essa bobeira de ficar pensando que se você perdoar alguém, você vai estar dando a redenção para a pessoa, ou passando a mão na cabeça da pessoa, ou assinando um atestado de culpa, que a pessoa estava certa ao agir injustamente com você. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um segundo sentimento que pode nos atrapalhar nesse caminho do perdão é a decepção. Quem de nós nunca se decepcionou com alguém? Né? Todos nós já nos decepcionamos com algumas pessoas, com algumas situações, em algumas fases das nossas vidas. A decepção, ela é uma trava, é um impedimento no caminho de muita gente. A decepção, ela acontece, presta bem atenção nisso, ó. A decepção acontece quando a nossa mente cria expectativas, algumas delas irrealistas, expectativas essas que são só nossas. Nós criamos as expectativas, então elas são nossas. Porém, quando essas expectativas elas não são atendidas, ou seja, nada daquilo que a nossa mente criou
acontece de verdade, quando isso não acontece, aí vem a decepção. Aí a gente fica decepcionado. Por quê? Porque a gente criou falsas expectativas, às vezes irrealistas, que não foram atingidas. Aí a gente se decepciona. Mas aí surge uma pergunta: de quem é a culpa pela decepção que nós estamos sentindo? Digam aí, de quem é a culpa pela decepção que nós estamos sentindo? A culpa é nossa, que criamos as expectativas, às vezes irrealistas, ou é da pessoa que não atingiu as expectativas que nós criamos? De quem é a culpa da decepção? Reflitam aí. Um terceiro sentimento que nos atrapalha, que é uma pedra de empecilho no caminho para o perdão, é a mágoa. O que é a mágoa? A mágoa é uma ferida profunda que traz tristeza intensa. O tempo em que uma mágoa pode durar no coração de uma pessoa é proporcional à intensidade do amor que nós sentimos por aquela pessoa e é proporcional também às expectativas que nós criamos sobre os sentimentos da outra pessoa. Entenderam o que é a mágoa? E quanto tempo ela pode durar no coração de alguém? Ela pode ser tão profunda, na verdade, ela é tão profunda quanto o amor que nós sentimos pela pessoa, ou tão profunda quanto a decepção que nós sentimos por aquela pessoa não ter alcançado as nossas expectativas. Então, repetindo, a mágoa ela pode ser tão intensa e profunda e dura o tempo que é proporcional ao amor que nós sentimos e às expectativas que nós criamos sobre a outra pessoa. E aí, essa ferida que é a mágoa, ela fica lá, só aumentando. A mágoa é como uma ferida que nunca cicatriza. E muitas vezes somos nós que alimentamos a mágoa. E quando ela não é curada, quando a mágoa não é curada e ela fica ali, sabe, batendo, remoendo, latejando no nosso coração, toda vez que a gente lembra do assunto ou da situação, a gente sente triste, sente tristeza, dor, fica se perguntando se merecia aquilo ou não. Então, toda vez que a gente lembra do assunto e fica remoendo e se sente injustiçado, nós estamos alimentando a nossa mágoa. E quando a mágoa não é curada, ela se torna um veneno mortífero para a nossa saúde. Não é para o outro que a gente está magoado, não, é para a gente. Se a gente está magoado, a mágoa se torna um veneno para nós, não é para o outro. E ficar magoado é como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Não faz sentido, não é? E sabe por que ela é mortífera? Bem, quem é da área da saúde, que estuda as emoções, sabe que a mágoa é a principal causa do câncer. É o sentimento de mágoa. Mágoa é o principal motivo da causa de câncer. A pessoa ela não sabe lidar com a mágoa e ela fica alimentando a mágoa. Muitas vezes pode acontecer também da gente se magoar por causa de maus entendidos. Já aconteceu com você? Se magoar por causa de maus entendidos? Vou citar aqui algumas situações. Melhor, uma situação que acontece muito, viu? Por exemplo, já aconteceu de você julgar uma atitude, as intenções, ou até mesmo as palavras de uma pessoa, tirando as suas próprias conclusões do assunto, ao invés de ir conversar com a pessoa e tirar todas as suas dúvidas? Já aconteceu? Você deduz, através de uma atitude, de uma frase, que a pessoa teve uma determinada intenção. Então, você está julgando uma atitude, uma frase ou a intenção da pessoa. E aí, ao invés de você tirar as suas dúvidas,
se aquilo que você está pensando é de fato verdade, você fica calado e fica alimentando a mágoa. Já aconteceu? Daí você fica ali alimentando a mágoa durante dias, semanas, meses ou até anos. Às vezes é um amigo, às vezes é um familiar, e você fica ali alimentando a mágoa, sofrendo, se perguntando se você realmente merecia aquele tipo de tratamento, aquela injustiça. Já aconteceu? Pois é. Daí, quando essa dor, essa mágoa se torna insuportável, você decide conversar com a pessoa. Você decide ir colocar os pingos nos is. E quando você faz isso durante a conversa, você percebe que não era nada daquilo que você tinha pensado. Não era nada daquilo que você estava imaginando. Já aconteceu? Pois é. Você sofreu durante horas, dias, semanas, meses ou até anos, alimentando essa mágoa, esse sentimento ruim que fez mal só para você, ao invés de diretamente conversar com a pessoa, porque você deduziu, tirou as suas conclusões e julgou palavras, intenções e motivações da pessoa, não satisfez a sua dúvida, ficou alimentando essa mágoa, ela foi crescendo, 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 você só sofrendo. Quando você decide resolver a situação, você percebe que não era nada, nada daquilo que você imaginava. Já aconteceu, né? Ou quando criança, ou na adolescência, não importa o período da vida, mas já aconteceu. Pode-se dizer com todas as pessoas no mundo. Pelo menos aconteceu isso uma vez. Pode-se dizer que aconteceu pelo menos uma vez com cada pessoa que está no mundo. Qual é o conselho? O que nós podemos aprender disso? Bem, quando acontecer uma situação, quando a frase de alguém te machucar, ou quando a pessoa tiver uma atitude que você começa a deduzir, e a sua dedução te leva a magoar com a pessoa, é simples de resolver. Vai conversar com a pessoa, ao invés de tirar conclusões, ao invés de ficar deduzindo. Tire as dúvidas primeiro, converse com a pessoa. Você vai poupar energia, vai poupar dor, de sofrimento, de mágoa, e vai poupar relacionamentos. Peraí, gente, deixa eu tomar um pouquinho de água. Quantas amizades será que você perdeu? Quantas pessoas você se afastou justamente porque você apenas deduziu, não conversou e ficou alimentando a mágoa. E aí perdeu uma amizade que poderia durar a vida toda, caso você tomasse a iniciativa de ir conversar com a pessoa. Então, esse é o segundo sentimento. Nós vimos a mágoa e vimos o orgulho. Agora nós vamos ver sobre a raiva. É o terceiro sentimento que pode ser uma pedra, um empecilho no caminho para o perdão. Isso por quê? Porque a raiva, ela literalmente nos cega. Ela faz a pessoa perder completamente a razão. Pode até levar a atos de violência. E a raiva, ela nos leva a falar coisas das quais nós nos arrependeremos amargamente depois. É com raiva que nós tomamos atitudes que ninguém acredita, nem a gente mesmo, de ser capaz de fazer, porque a raiva cega. É com raiva que nós ferimos em palavras, feridas tão profundas que podem jamais cicatrizar. É aquele velho ditado, né? Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Então a raiva ela nos cega a tal ponto que nós podemos perder totalmente a razão. Você já ouviu alguém dizer assim, quando você está com raiva, ou quando você viu alguém com raiva, você disse assim, calma, respira, conte até 10. Já viu isso? Ou já falou isso para alguém? Ou alguém já te disse isso? Sabia que isso tem um fundamento científico? Não? Pois é. Pasmem,
Mas toda a raiva do mundo, a raiva mais intensa que alguém pode sentir, dura apenas 90 segundos. É a duração da raiva mais intensa que o ser humano pode sentir. 90 segundos. Após isso, após esses 90 segundos, a raiva passa. E você só vai voltar a sentir raiva novamente por aquela mesma situação se você ficar remoendo o assunto, remoendo a situação. Então, quando você estiver com raiva, respire fundo, conte até 90, porque isso vai baixar a frequência cardíaca, baixar a adrenalina e vai ajudar você a controlar a raiva ou voltar a ter bom senso após os 90 segundos que a raiva passar. Então, nunca haja no calor da raiva. A raiva mais intensa que alguém pode sentir dura 90 segundos. Se em 90 segundos você acha que se ficar naquele ambiente você não vai conseguir se controlar, retira-te. Vá para outro lugar. A Bíblia fala, retira-te antes de estourar a altercação ou a briga. Então, se você não consegue se controlar no mesmo ambiente em que a situação que te causou a ira, a raiva, se você não consegue se controlar por 90 segundos, saia, se retira. Vai tomar água, vai respirar, enfim. Espere 90 segundos, que o sentimento mais intenso da raiva vai diminuir, tá bom? O quarto sentimento, que é um obstáculo no caminho para o perdão, é o ressentimento. E o que é o ressentimento? Alguém se arrisca a dizer? Alguém se arrisca a dizer o que é ressentimento? E como ele nos atrapalha? Bom, ressentimento, a própria palavra, ela já se explica, né? Ressentimento significa ressentir, ou sentir novamente, ou sofrer de novo. Então, toda vez que estamos ressentidos com algum assunto, aquele assunto, a gente vai ficar, toda vez que a gente lembrar dele, a gente vai ressentir a mesma sensação. A mesma sensação. Ou seja, vamos ficar num ciclo vicioso de ficar sofrendo por ficar remoendo, ressentindo, ou sentir novamente tudo aquilo que nos feriu. E se torna um ciclo vicioso interminável, que não gera vida, apenas angústia, e mais angústia, e tristeza, e angústia, e assim por diante. A boa notícia é que o ressentimento, assim como todos os outros sentimentos corrosivos, eles podem ser superados. Nós não devemos nos apegar às mágoas que nos desestabilizam emocional, espiritual e fisicamente. Não se apegue a mágoas que vão te desestabilizar a sua vida emocional, espiritual e fisicamente. Porque, se você não sabe, todos os problemas de saúde começam no emocional. Então, é importante você saber controlar as suas emoções, mas mais do que isso, o que precede as emoções é o que a gente pensa. Os sentimentos, as emoções são resultado do que nós pensamos. Então, é muito importante ter isso em mente para que a gente possa ter uma vida mais equilibrada em sentido emocional, espiritual e físico. É importante nós ressaltarmos aqui nessa live também que a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa mente ela não sabe a diferença entre uma situação que é real, que de fato está acontecendo agora, ou que nós vivemos, de uma situação que é imaginária. O nosso cérebro, a nossa mente, não sabe a diferença de uma situação que é real de uma situação que é imaginária. A química do nosso cérebro e a liberação de hormônios de estresse, elas acontecem a partir daquilo que nós pensamos, a partir daquilo que se passa na nossa mente, do nosso pensamento.
E aí entra o princípio, onde a Bíblia diz que nós devemos trazer todo o pensamento ao cativeiro. Então, isso mostra o pensamento, porque a liberação de hormônios do estresse acontece a partir do que a gente pensa, não é de uma situação necessariamente real. Pode acontecer da gente ficar imaginando coisas, criando situações. Já repararam que toda vez que a gente fica muito preocupado, a gente pensa que vai acontecer diversas coisas que nunca acontecem? Com quem já aconteceu isso? A pessoa fica tão preocupada, imagina N situações, mas aquilo nunca acontece. Só que o fato de você ficar imaginando inúmeras situações ruins faz com que os hormônios do estresse sejam liberados na sua mente. Por quê? Porque a sua mente não sabe a diferença do que é real para o que é imaginário. Então, o sentimento, ele nasce a partir daquilo que a gente pensa. As emoções nascem a partir daquilo que a gente pensa. Então, controle o seu pensamento. E isso mostra também o quanto é perigoso nós ficarmos remoendo situações que nos machucaram, lembrando de cada acontecimento, de cada palavra, de cada coisa que foi feita, que foi dita, que nos feriu profundamente. Porque toda vez que você lembrar de algo que te machucou e que você não perdoou, a sua mente vai ativar a liberação de hormônios do estresse e, consequentemente, vai influenciar suas emoções, os seus sentimentos, e você vai ficar revivendo a situação num ciclo vicioso mortal. É por isso que nós precisamos perdoar. É por isso, é para o nosso próprio bem. Ao perdoar, a gente não está beneficiando o outro em si. Nós estamos beneficiando a nós mesmos, a nossa saúde emocional, mental e física. Lembrando que remoer situações e mágoas é o principal motivo do desenvolvimento de câncer, dos mais variados tipos, tá? Para vocês verem o quão importante é a gente perdoar, tá? Bom, vamos lá. Para a gente entender como é possível nós perdoarmos alguém, nós precisamos saber o que significa essa palavra perdoar. Alguém arrisca aí algum palpite? O que significa perdoar? Será que perdoar é esquecer de fato? Será que perdoar significa que você está assinando um atestado de culpa sua e dando razão para o outro? Será que perdoar faz de você uma pessoa conivente com o erro? O que você acha? O que vocês acham que significa a palavra pessoas que vão se beneficiar desse assunto? Ninguém opina nada? Vamos lá, então. Vamos saber o que significa a palavra perdoar. Vamos lá. Alguém falou assim, não guardar mágoas. Também, mas não é só isso. Vamos lá? Vamos a fundo na raiz da palavra perdoar. Outra pessoa falou, não ser conivente, passar por alto o erro. Vamos ver, então? Olha só. A etimologia, que é a ciência que estuda a origem das palavras, mostra que a palavra hebraica nazá, que é traduzida como perdoar, tem o sentido básico de transportar, carregar, levar. Isso porque lá nos tempos bíblicos, antes de Cristo, para uma pessoa ser perdoada, ela tinha que levar perante o sumo sacerdote um animal sadio para ser sacrificado. Então, ao sacrificar o animal, era como se ele, no caso o animal, levasse embora o pecado, carregando assim o erro da pessoa. E para explicar melhor o sentido da palavra perdoar, a Septuaginta grega às vezes usa a palavra afiemi, que denota o sentido de deixar ir, como cancelar uma dívida. Alguém falou aí, deixar ir. É isso aí mesmo.
deixar ir, como cancelamento de uma dívida. Então, dessa forma, perdoar nunca foi esquecer. Perdoar nada tem a ver também com voltar a ter convivência com quem te machucou. Não é isso também. Porque existem situações que é extremamente difícil você perdoar e voltar a conviver com a pessoa. Então, perdoar não tem nada a ver com voltar a ter convivência com quem te machucou. Você não precisa aceitar o mal que lhe causaram. Perdoar é se desconectar do sentimento ruim que aquela situação lhe causou. Notaram? Então, perdoar não tem nada a ver com esquecer, não tem nada a ver com voltar a ter convivência com quem te machucou ou com aceitar o mal que lhe causaram. Tem nada a ver com isso. Perdoar é deixar ir, é se desconectar do sentimento ruim que aquela situação lhe causou. Perdoar é cancelamento de dívida. Quando a gente cancela uma dívida que alguém tem conosco, não é que a gente não vai mais lembrar que aquela pessoa nos devia. Não é isso. Quando a gente cancela uma dívida, na verdade, nós não vamos mais cobrar a pessoa que nos deve, porque você cancelou a dívida. Então, aquela dívida foi cancelada. Você não sente mais que a pessoa te deve algo e a própria pessoa em si, ao nos ver também, ela não vai sentir que ela deve algo para nós. Então, cancelou a dívida. Então, quando você vê a pessoa, uma vez que você cancelou a dívida, quando você vê a pessoa, você não vai pensar assim, você ainda me deve, né, seu caloteiro? Não, você perdoou a dívida. Se perdoou, acabou. Você não sente que ela te deve algo e a pessoa, por sua vez, não sente que deve algo para nós. Então, você cancelou, certo? Então, perdoar é cancelamento de dívida. Nós não temos mais o sentimento de que a pessoa nos deve algo e a pessoa, por sua vez, não terá esse sentimento de que é devedora nossa, certo? Assim, o perdão, o ato de perdoar, vai libertar você do peso das emoções corrosivas e vai deixar a outra pessoa livre para seguir adiante no caminho dela. Portanto, o perdão liberta você, que foi magoado, foi ferido pela pessoa, mas também liberta o outro para que o outro também possa seguir em frente. Lembrando, o perdão é desconexão, é se desconectar do desejo de vingança ou se desconectar do desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Porque às vezes a situação é tão difícil, a gente fica tão magoado, que o sentimento que domina é de que a justiça seja feita a qualquer custo. E muitas vezes a gente tem esse sentimento de querer se vingar para devolver o mal que a pessoa nos fez. Perdoar não é esquecer. Perdoar não significa que você precisa voltar a ter convivência com quem te machucou. Não tem nada a ver com isso. Perdoar é cancelamento de dívida. Perdoar é se desconectar da dor, do desejo de vingança e do desejo de fazer justiça com as próprias mãos. E olha só que interessante. O erro de alguém que nos magoa faz a gente ficar atrelado a essa pessoa. Então, tudo que a gente for fazer e que essa pessoa vai estar presente, a gente fica, amarrado, atrelado. E aí a gente não fica bem e talvez a outra pessoa também não, se ela tiver consciência. Mas se ela não tiver consciência, ela não se arrependeu, eu não vou perdoar? Quem perde com isso? Será que é a pessoa ou é você? É você que perde. É a sua saúde que está em jogo. A sua saúde física, a sua saúde mental e a sua saúde emocional. Então, decida. Perdão é uma decisão. Decida se desconectar da pessoa e automaticamente do desejo de vingança, de fazer justiça com as próprias mãos. Deixa ir. Cancela a dívida. Sabe por quê? Até porque existe a lei do retorno. Se a pessoa, de fato, fez um mal muito grande para alguém e ela não se arrependeu,
existe a lei do retorno. A Bíblia diz que o que a gente planta, a gente vai colher. Então, se desconecta. Siga a sua vida em paz. Porque se você não se desconectar, se você decidir ficar conectado com essa situação, com essa mágoa, isso vai atrasar a sua vida. Você vai ficar arrastando isso para o resto da sua vida, o que vai prejudicar você. Talvez a pessoa, se ela não tem consciência, se ela gosta de ferir os outros, ela não está nem aí. E aí você fica sofrendo. Se desconecta. Decida perdoar. Bem, então agora que nós sabemos o que o perdão é, deixa eu tomar mais um pouquinho de água porque a garganta secou. Vamos lá. E aí, gente, vocês estão gostando? Se vocês estiverem gostando da live, aperta aí os coraçãozinhos. Aí alguém perguntou, existe alguma técnica para nos ajudar a perdoar? Sim. Na verdade, a decisão, né? É você resolver dentro de você a situação. Porque é aquilo. Se você não resolver a situação dentro de você, tudo o que for relacionado com aquela situação ou com aquela pessoa vai te machucar. E você vai ficar sangrando sempre. Entende? Então, perdão é uma questão de decisão. Você decide se desconectar da dor, você decide se desconectar do desejo de vingança, você decide se desconectar do desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Então, é uma decisão, não tem nada a ver com emoção. Perdão é uma decisão. Entendam isso. Então, vamos adiante. Agora que nós consideramos o que significa perdoar, vamos ver quais são as 3 dimensões ou 3 tipos de perdão. Vocês sabem quais são? Tem alguma noção de quais são essas dimensões ou esses tipos de perdão? Bom, vamos lá. São 3. O primeiro é perdoar as pessoas que nos magoam. Isso todo mundo já passou, alguém já magoou, né? Já passou por alguma situação que te feriu muito, que te magoou muito. Mas presta bem atenção. Se para você é difícil perdoar, por que será? Qual o motivo que faz com que você acredite que não consegue perdoar? Será que em algum momento da sua vida você acreditou na mentira de que perdoar te torna fraco? Será que foi isso? Que você acreditou nessa crença limitante, nessa mentira de que se você perdoar alguém que te fez muito mal, isso te torna um fraco, uma fraca? Será que é isso? Ou o que te leva a acreditar que ficar remoendo situações ruins do passado, que te trazem lembranças e sensações ruins, o que te faz acreditar que remoer as situações ruins do passado que te feriram vão te trazer em algum momento conforto, paz, ou vai fazer com que você se sinta superior a outra pessoa que te ofendeu? O que te faz acreditar que remoer situações ruins vai te trazer em algum momento da sua vida conforto, paz, ou vai te tornar superior àquele que te ofendeu? Perdoar é um gesto mais nobre que alguém pode ter, porque ele nos transforma em pessoas evoluídas. Nós evoluímos quando nós decidimos perdoar, porque o perdão é uma decisão, não é um sentimento, é uma decisão. Agora, se por outro lado, você decide continuar magoado, ferido, você decide continuar sofrendo. É uma decisão. Vai continuar trazendo mágoa. Mas você pode muito bem decidir perdoar. É uma decisão, não tem nada a ver com sentimentalismo. Certo? Vamos lá. Então, essa é a primeira esfera do perdão. É perdoar as pessoas que nos magoam. Peraí, gente, que a live aqui, ela tem 1 hora só, né? Eu tenho que ficar atenta para mim não passar do tempo, senão a live vai ficar incompleta.
Deixa eu ver aqui no cronômetro. Certo, vamos lá. A segunda esfera do perdão é pedir perdão a outras pessoas pelas mágoas que nós causamos a elas. Pare um pouquinho para pensar. No decorrer da sua vida, quantas pessoas, mesmo sem querer, mesmo sem ter a intenção, você magoou? Quantas pessoas, às vezes, se afastaram de você pelo fato de você ter magoado, mesmo sem querer, mas você não teve a humildade de pedir desculpas. E isso fez com que as relações fossem quebradas. E aí? Olha só, não adianta nós pedirmos perdão para alguém que nós magoamos, se lá no mais profundo do nosso ser, se lá no mais profundo do seu coração, você não sentir arder o desejo de ser perdoado. Então, não adianta pedir perdão se você não sente lá no mais profundo do seu ser, lá no seu coração, o desejo ardente de ser perdoado. Não adianta. Por quê? Porque se você pedir perdão sem ter esse desejo profundo de ser magoado, você vai fazer de novo. E vai magoar novamente com a mesma situação, com a mesma atitude. Então, você precisa sentir no seu coração arder esse desejo de ser perdoado. Lembre-se, as nossas ações gritam mais alto do que as nossas palavras. Por isso, as nossas ações precisam estar em harmonia com as nossas palavras. Senão, é um pedido da boca para fora. Senão, é hipocrisia, é falsidade. Então, se você não sentir arder no seu coração, no mais profundo do seu ser, o desejo de ser perdoado, não adianta pedir perdão. Porque você vai fazer novamente, com a mesma atitude, ou em situações semelhantes, a mesma coisa que vai ferir novamente a pessoa. A terceira esfera do perdão é perdoar a si mesmo. E esse, ao meu ver, é o tipo mais difícil de perdão. Por quê? Ao meu ver, tá? O arrependimento que nós sentimos por ter feito algo que feriu ou magoou alguém que a gente ama, dói muito mais do que o fato em si mesmo. Como assim? Talvez a pessoa que você magoou já te perdoou, mas às vezes você não consegue se perdoar. E o fato de você não se perdoar, isso vai levantar barreiras ou vão abrir-se abismos quase que intransponíveis. A sua vida vai ficar travada. Você não consegue seguir adiante. A culpa, ela traz consigo aquela sensação de que algum valor moral ou pessoal se quebrou dentro de você. Daí vão vir sentimentos de culpa, vergonha, inferioridade, insegurança, frustração e decepção consigo próprio. Esses sentimentos, bem como muitos outros sentimentos negativos, vão invadir o seu coração. E aí você vai começar a murchar, como uma flor, como uma planta. Você vai murchando, vai começar a definhar. E aí você não vai se aceitar. Você vai sempre cobrar perfeição de si mesmo. Você vai se julgar como carrasco. E isso vai... E aí você vai estar morto ou morta em vida. Então, por isso que esse, ao meu ver, é a esfera mais difícil do perdão. É o ato de perdoar a si mesmo. E aí talvez você diga, Denise, mas é mais fácil falar do que fazer. Você nem sabe o tamanho das injustiças que eu sofri. Você não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe pelo que eu passei na minha vida por causa disso. Se eu te contar metade do que eu passei, você vai chorar junto comigo. Só eu sei o tamanho da minha dor. Você pensou isso? É verdade. Eu não sei o que você passou. Eu não sei quais foram as dificuldades que você teve que enfrentar na vida por causa disso. Eu não sei o quanto atrapalhou a sua vida. Mas e você? Você sabe o que eu passei na minha vida?
Você sabe as injustiças que eu sofri e o tamanho da dor que senti? Também não, né? Por mais que vocês me conheçam, vocês conhecem apenas partes, pequenas partes da minha vida. Mas o tamanho da dor que eu senti, as injustiças que eu sofri e todas as consequências em virtude disso, vocês não sabem. Então, o que isso nos ensina? Ao invés de nós acharmos que a nossa dor é maior do que a de todo mundo, ao invés de nós ficarmos pensando que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, porque aparentemente a vida dele é mais fácil, apenas reconheça que cada pessoa enfrenta uma dura batalha, a qual nós simplesmente não temos conhecimento, mas que pode ser tão dura quanto a nossa, ou até pior e mais difícil que a nossa. Apenas reconheça isso e seja gentil com todos. E para concluir, gente, um grande urso, certa vez, ele estava vagando pela floresta. E aí ele percebeu que um acampamento estava vazio. Então ele foi até a fogueira, que estava ardendo em brasas, e dela ele tirou um panelão de comida. Quando a panela já estava fora da fogueira, o urso colocou a cabeça dentro da panela e começou a devorar tudo. Só que enquanto ele abraçava a panela, ele começou a perceber que algo estava ali atingindo. Esse algo que estava atingindo o urso era o calor da panela. Ele estava sendo queimado nas patas, no peito e por onde mais a panela encostava. O urso nunca tinha experimentado aquela sensação. Então ele pensou que as queimaduras pelo seu corpo era alguém querendo lhe tirar a comida. Então ele começou a urrar de dor, urrar muito alto. E quanto mais ele rugia, mais ele apertava a panela quente contra o seu imenso corpo. E quanto mais a panela quente lhe queimava, mais ele apertava contra o seu corpo e mais ele rugia, mais alto ele rugia. Quando os caçadores chegaram ali no acampamento, encontraram o urso ali morto, sem vida, recostado em uma árvore próxima à fogueira, segurando a panela de comida. O urso ele tinha tantas queimaduras que o fizeram grudar na panela, e seu imenso corpo, mesmo morto, ainda mantinha aquela expressão de extrema dor e de estar rugindo de dor. Em nossas vidas, muitas vezes, nós abraçamos certas mágoas e ressentimentos porque nós achamos que se o nosso ofensor não se arrependeu, ele não merece ser perdoado por nós e que nós não devemos perdoar. Porém, aquela mágoa, o sentimento de ter sido injustiçado, o desejo de vingança, o desejo de fazer justiça com as próprias mãos, ardem em nosso peito, queimam o nosso coração, nos fazendo gemer de dor, nos queimando por fora e por dentro. E mesmo assim, a gente reluta em perdoar. Temos medo de que ao perdoar alguém que nos fez mal, nós sejamos considerados fracos, ou achamos que perdoar os outros é o mesmo que aceitar todo o mal que foi feito contra nós. Ou nós achamos que iremos perder a nossa dignidade. Pode ser também que na nossa cabeça, perdoar equivale a assinar um testado de culpa e reconhecer que o outro está certo. E esse medo, ele nos coloca numa situação de sofrimento, de angústia e até de desespero. Apertamos essas coisas contra o nosso coração e terminamos derrotados por sentimentos e emoções que nos fazem adoecer e que vai nos envenenando aos poucos. Entenda que é preciso encarar a sua dor, olhar para ela de frente, por mais aterrorizante que isso possa parecer. Não há nada a temer além do próprio medo. Lembre-se, na caverna mais escura e assustadora é onde você encontrará o tesouro que você tanto procura. Enquanto você permitir que a dor daquela memória traumática, enquanto você permitir que a dor daquela situação que o feriu te faz sangrar,
enquanto você permitiu que a raiva, a indignação, a revolta e o questionamento, por que eu, meu Deus, se mantiverem martelando na sua mente, fazendo você remoer vez após vez o que te feriu, o que te machucou, o que te traumatizou, você vai se manter preso na dor, preso no passado que não pode ser mudado. Saia agora dessa posição de vítima e assuma o controle da sua vida como protagonista que você é. Decida perdoar, cancelar a dívida, deixar ir embora toda a dor e sofrimento daquele evento traumático. Não é pelo outro, mas por você. Quando você aceitar e honrar a sua própria história, independente das dificuldades que você passou, quando você aceitar e honrar a sua história e dar um novo significado, automaticamente cairão dos seus ombros todo o peso e a dor que carregou por todos esses anos. E daí em diante, aquilo que antes era um veneno se tornará no antídoto. O que era veneno se tornará em bálsamo de cura e na força motriz, na força motivadora que vai te impulsionar a fazer o bem sem olhar a quem. Portanto, tenha a coragem que o urso não teve. Solte a panela. E aí, galera, vocês gostaram? Digam aí para mim se vocês gostaram, o que acharam, quais foram os aprendizados que vocês vão tirar para a vida daqui em diante. Porque perdão é algo que todos nós temos que lidar. Seja perdoar outros, seja pedir perdão, ou mesmo perdoar a nós mesmos por alguma coisa que nós já fizemos na vida e que não foi tão boa assim. É importante. Faz parte da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional e até da nossa saúde física. Eu vou deixar a live sendo salva e envie ela para mais pessoas. Convide outras pessoas a seguirem meu perfil, a compartilhar os vídeos, que aí mais pessoas serão ajudadas a lidarem com as suas mágoas, com os seus problemas, tá bom? Vocês curtindo e compartilhando vai fazer que tanto o Instagram como o YouTube, porque está sendo transmitido nas duas plataformas, possa deixar disponível para mais pessoas terem acesso, tá bom? Então, curtam muito, compartilhem bastante. Vocês conhecem muita gente e sabem que as pessoas serão beneficiadas, sim, por esse conteúdo, tá bom? Bom, era isso. Na sexta-feira teremos outra live que vai falar sobre autoconhecimento e autoestima, né? Por que é importante ter uma autoestima, o que é de fato uma autoestima e quais são as consequências e dificuldades que enfrentamos por não ter uma autoestima, tá certo? Vou deixar a live salva, tanto no IGTV como também no YouTube, e por favor, compartilhem. Mais pessoas precisam saber do que de fato significa perdoar, mas não só isso. Todos os outros conteúdos que serão postados no decorrer dos tempos aí. Essa é a primeira de muitas nesse programa de lives de terças e sextas, tá bom? E vão compartilhando, porque o objetivo é ajudar milhares, ou por que não milhões de pessoas a sair do fundo do poço. Eu já estive lá, eu sei o quanto é difícil estar lá e mais difícil ainda sair. Mas como eu já consegui, eu quero que mais pessoas também consigam, tá certo? Um beijo grande, galera. Muita gratidão por terem permanecido aqui comigo até agora e espero que tenham gostado bastante. Deixem seus comentários lá no IGTV, nesse vídeo, o que vocês acharam, porque durante a live eu não consigo ler todos os comentários. E aí eu gostaria muito de saber o que vocês acharam. Então, comentem lá, tá certo? É isso aí, galera. Muito, muito, muito obrigado. Gratidão. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo.